Olá, queridos amigos, excelente terça-feira para todos nós e uma boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Tristeza e indignação. No velório do pastor assassinado no próprio apartamento. Um pedreiro confessou o crime. O pastor foi esfaqueado pelo homem que teria recebido ajuda da vítima. Operação investiga fraude milionária no comércio de café. A denúncia de sonegação que envolve cerca de 60 milhões de reais. Olhos atentos para não cair em um dos inúmeros buracos da rodovia do contorno. Os motoristas somam os prejuízos com carros danificados e pneus furados. E o risco é grande. Enquanto trabalha, joga videogame. Sim, é real e faz parte da rotina de treinamento dos funcionários de uma siderúrgica. Além da segurança, reduz custos da empresa. Passou dos 40? Então é preciso reavaliar a sua alimentação. Amigos, a idade chega e fica mais difícil perder peso. O TN ouviu uma nutricionista. Ela indica os alimentos que ajudam a driblar os efeitos do tempo. E o TN traz ainda um alerta dos cardiologistas. No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, você vai saber que o valor de referência da taxa mudou. Vai conhecer ainda um novo medicamento que ajuda no combate ao vilão do coração. É emprego? Não deixe de conferir as oportunidades que marcamos e selecionamos para esta terça-feira. Amiga do TN pede maquiagem marcante. Olha o resultado. O passo a passo da Make Poder, Luísa Dyer ensina já já. E olha, pessoal, quem está feliz da vida com uma TV novinha é Smart TV com acesso à internet. O pequeno Miguel deu a maior sorte para a família. E você também pode ter a mesma alegria. É só ficar ligado aonde, Ingrid? Aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Que volta já já. Olá, pessoal, muito obrigado pela audiência todos os dias aí na sua casa. É um prazer estarmos aqui para você, tá bom? A gente começa assim, a polícia investiga a morte de um pastor assassinado dentro do apartamento dele na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime foi cometido por um amigo da vítima, um ajudante de pedreiro. O jovem de 21 anos é dependente químico. Recebia abrigo e ajuda do pastor para se livrar do vício. Ele confessou o assassinato, mas acabou liberado. O assassino do pastor foi liberado ontem à noite, logo depois de prestar depoimento na Delegacia de Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa. A liberação aconteceu porque o jovem, um ajudante de pedreiro de 21 anos, se apresentou espontaneamente à polícia e não houve flagrante. Ele confessou que matou a facadas o pastor Erickson Rosa Soares, de 36 anos. O crime aconteceu na madrugada de ontem, num apartamento na Praia da Costa. O corpo do pastor foi encontrado caído na suíte dele, no 9º andar deste prédio. Logo após o crime, o assassino teria tomado banho e deixado o apartamento. Ao encontrar uma viatura na rua, o suspeito abordou os policiais para contar o que havia acontecido. Durante a madrugada, ocorreu uma discussão. Os dois entraram em luta corporal e ele então assassinou o pastor. Amigos da vítima contaram à polícia que o pastor Erickson abrigava o ajudante de pedreiro no apartamento dele. O jovem era viciado em drogas e o pastor o ajudava a se livrar do vício. Já em depoimento ao delegado de plantão, Agis Macedo Filho, o suspeito do crime, disse que mantinha um relacionamento íntimo com o pastor. Erickson Rosa Soares estava à frente de 20 igrejas no Espírito Santo. Nas redes sociais, a morte dele causou comoção. Ele era conhecido por ser uma pessoa carismática e se empenhava em ajudar as pessoas. A namorada do pastor divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a perda e ressaltando que qualquer informação diferente da relatada no texto é falsa e desrespeitosa. Para os fatos, né? Olha, e o corpo do pastor foi velado em uma das igrejas onde atuava na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Um momento de muita tristeza para familiares e também amigos. O líder religioso era muito conhecido principalmente pela solidariedade. Erickson estava prestes a se casar. Abalados, membros e amigos da vítima buscavam no abraço um consolo pela perda de quem era inspiração de vida. Uma pessoa muito amável, sabe? É uma pessoa muito popular, eu conheço ele desde criança e a gente está assim, não está nem acreditando. O líder religioso era conhecido pela solidariedade. Era um trabalho muito atuante, tendo uma juventude como marca, do seu ministério.
liderando, levando esses jovens a uma conscientização de vida, uma vida melhor. Nós fizemos 3 vigílias aqui, que nós agregávamos 1000 jovens aqui em uma madrugada. Alguém que dedicou a sua vida batizando pessoas, ganhando pessoas para Jesus. Alguém que dedicou, abriu mão da sua vida para fazer a vida dos outros ter algum sentido. Segundo a polícia, antes de matar a Erickson, o ajudante de pedreiro de 21 anos, que teria envolvimento ainda com drogas, foi assistir o culto do pastor. Há bastante tempo ele frequenta aqui já. E o pastor constantemente ajudou ele, pagou clínica de recuperação. Ele chegou a trabalhar aqui, auxiliando aqui na igreja. Ontem, no domingo mesmo, ele estava no culto. No sábado ele estava na nossa reunião. Era uma pessoa ativa aqui na igreja como qualquer outra e que tinha os seus problemas, mas a gente sempre buscou ajudar, auxiliar, e o próprio pastor fez de tudo para ajudar ele. Dava de comer, dava de vestir, deu casa. Eu posso dizer até que foi um pai nos momentos que precisou, porque o rapaz era amigo do sobrinho do pastor também. Familiares e membros da igreja evangélica não acreditam na motivação do crime contada pelo suspeito. A igreja não acredita nessa versão. E nós vamos aguardar as investigações policiais. Nós não podemos afirmar nada daquilo que a gente não conhece. Assim como o rapaz que deu um depoimento, deu outros depoimentos com versões diferentes, então cabe à polícia investigar isso, averiguar isso. O que nós sabemos era de uma pessoa íntegra, alguém de caráter, alguém de família, alguém com história na igreja, é isso que a gente sabia. Há 5 anos, à frente do Ministério Pastoral, Erickson estava prestes a se casar. Entre os amigos, o que resta agora é a saudade. Fica para nós a lembrança de um homem que, no seu último suspiro, ele ainda arrebatou mais 20 pessoas para o céu, para junto de onde ele foi. Então, o que fica para a gente é uma lembrança de alguém que sorria, alguém que brigava, alguém que brincava, mas, sobretudo, alguém que servia a Deus. Essa é a nossa lembrança. Wellington Mates de Amorim foi indiciado por homicídio consumado. Como dissemos, não ficou detido porque se apresentou espontaneamente e não foi preso em flagrante. O caso foi encaminhado à justiça. Comerciante é assassinado da porta de casa no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Francisco Martins de Menezes, filho de 52 anos, recebeu 3 tiros, um deles na cabeça. Olha o carro dele aí. O crime aconteceu por volta das 6 da manhã, tá? A esposa de Francisco ouviu os tiros e ficou desesperada. Francisco era marceneiro e tinha outros negócios como distribuidora de carnes e laticínios e também emprestava dinheiro a juros. Portanto, o crime pode ter relação também com a agiotagem. Do carro de Francisco, que vocês estão vendo aí, foram recolhidos R$1.000 em dinheiro e mais 43 cheques, com valores que variam de R$20 a R$8.000. Mais detalhes desse caso você acompanha no Ronda Geral com Débora Moraes, é coladinho com o Tribuna Notícias. Fazer só uma correção, de 20 a 80 mil reais. A 80? De 20 mil reais a 80 mil reais, 80. Tá, a 80, então estou ceguinho mesmo. Olha, estou ceguinho, mas vejo que nas estradas existem muitos buracos. É buraco que não acaba mais. E o pior, né? Motorista não consegue escapar do prejuízo. São carros danificados e pneus furados. Todos os dias. E quando falamos também que não dá para escapar do prejuízo, é porque se o motorista tenta desviar dos buracos, invade outra pista e provoca acidentes. Vamos dar uma volta na rodovia do Contorno. Vamos lá. São aproximadamente 25 quilômetros de desafio. Conduzir um veículo pela rodovia do Contorno sem desviar dos buracos é impossível. Tá feio. Isso acaba com a suspensão do carro, acaba com tudo e ninguém responde pelo prejuízo dos veículos, né? Risco de acidentes também, né? Acidente, tem que desviar de um buraco, você acaba invadindo a outra pista. Rodovia da vergonha, né? Rodovia da vergonha. Ali na serra estourou o pneu do meu carro ontem. Pode prejudicar bastante o carro mesmo. Mas para quem tem moto, o prejuízo pode ser ainda maior. Rapaz, quanto buraco. Se você for contar, você perde as contas disso tudo aí, né? E para quem anda de moto é mais perigoso ainda. Bem pior, porque às vezes o caminhão tá na frente, você não tá vendo o buraco na sua frente, você acaba caindo, furando o pneu. A variedade de buracos é grande aqui. Tem desde pequenos até aqueles que ocupam quase que a pista inteira. A quantidade de buracos que tem aqui é realmente impressionante.
o motorista tem que tomar bastante cuidado, porque se desvia de um, pode acabar caindo em outro. Pois é mais que necessário ter muita atenção. Tem muito buraco, tá horrível para se andar. Risco de acidentes sempre. Fura pneu, estoura pneu. Então, diferente de todos os buracos que mostramos e tudo que ouvimos de motoristas, a Eco 101 disse que, por determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para dar condições de segurança aos usuários da rodovia do contorno, vem prestando serviços de atendimento médico, mecânico, tapa-buraco e limpeza. Para dar mais condição, tem que tapar buracos, né? E consertar essa rodovia que está um horror. É sucesso e você também pode ganhar, tá bom, amigos? Olha, o TN já mandou para casa das pessoas quantos TVs, Smart TVs, hein? Acho que foram 6 ou 7, 8. Vai aumentar, tá? São 3 TVs por semana de 32 polegadas com acesso à internet. A ganhadora de ontem foi a Cláudia Neumann. Mas a Cláudia mandou o maridão Paulo Roberto Pinho e o fofo do Miguel, que você vê aí na foto, Miguel Neumann. Miguel, você é um garoto bacana, presta atenção nas coisas, né? Vieram buscar o presente ontem. Aliás, o Miguel deu sorte. Foi ele com 9 anos que ficou anotando os selos direitinho e chamou: mãe, atendeu! A família mora no bairro da Penha, aqui em Vitória. Alegria conhecer essa galera, hein? É sempre uma alegria, claro, pra gente presentear os amigos que vão ficar ainda mais ligadinhos aqui no TN. Isso. Lembrando que amanhã tem novo sorteio e você, claro que não vai ficar de fora, né não? Então, ó, boa sorte desde já. E parabéns de novo pro Miguel. Gostei de você, viu? Uma empresa onde os funcionários podem jogar videogame e com óculos de realidade virtual. Duvida? Pois é assim que uma siderúrgica realiza o treinamento de segurança. Então, sem sair do auditório, os empregados interagem com os locais de perigo da empresa, aprendem como agir em certas situações e o que parece brincadeira de criança tem economizado tempo, reduzido riscos e custos. É jogando que se aprende. A tecnologia permite que os funcionários passem pelo treinamento de segurança sem sair do auditório. Eles vivenciam ali mesmo os locais de risco da empresa. O óculos reproduz em 4D o ambiente de trabalho e promove a interação entre pessoa e espaço. Tudo muito real. Seja no ambiente industrial, no nosso escritório e até mesmo com aprendizado para que nós possamos levar para as nossas famílias em casa. Então tem sido muito produtivo esse aprendizado. É uma sensação muito interessante, né? Porque você realmente se vê numa condição real, porque você consegue visualizar todos os potenciais riscos que tem naquele ambiente. Então é muito interessante, é um jogo que realmente é interessante se fazer e a gente consegue absorver muito melhor essas informações e transpor lá na nossa realidade de trabalho. A empresa siderúrgica vem utilizando esse recurso há um ano. Ela propicia uma possibilidade de repetição no treinamento. Além disso, ela traz também benefícios de você montar um treinamento e repetir ele para um vasto número de pessoas, tanto em áreas operacionais como em áreas administrativas. Então, certamente, isso tem um ganho de custo muito grande também. A realidade virtual é uma tendência do futuro que já se faz presente em muitas indústrias capixabas. Esta empresa, responsável pelo desenvolvimento dos games, cria cenários, movimentos e interações que possibilitam colocar quem está em treinamento em soluções reais. O jogo é repassado para um celular através de um aplicativo. O celular, acoplado ao óculos de realidade virtual, simula situações. A gente cria um modelo 3D no computador, insere esse modelo na plataforma de jogos e cria as interações. Então, para o cara andar, ele clicar, pegar algum objeto, ou então a gente consegue também capturar vídeos 360 e fotos 360, que aí você captura o ambiente real da empresa. A empresa que aposta na tecnologia virtual também economiza tempo e reduz riscos e custos no processo de treinamento. Em certos casos, treinamentos de 1 hora são reduzidos para 20 minutos, possibilitando que mais funcionários tenham acesso a este tipo de ferramenta. A siderúrgica pretende ampliar a utilização da tecnologia virtual. Está iniciando esse processo, então tem várias outras oportunidades a serem desenvolvidas
E a gente está experimentando isso aos poucos, né? A nossa proposta e a nossa intenção para o próximo ano é fazer isso numa escala muito maior, né? Fazendo que outras pessoas de outros departamentos, outras áreas, possam ter essa mesma oportunidade e alavancar também com isso ganhos na planta como um todo, né? Novos recursos estão sendo desenvolvidos para deixar o jogo ainda mais interativo e real. A gente está desenvolvendo agora aplicações são câmeras de infravermelho que mapeiam as mãos, né? Fazem o modelo da mão e jogam isso para dentro do sistema. Então você tem suas mãos dentro do jogo. E aí você pode clicar em coisas no ar, você está clicando aqui e o sistema está entendendo que você quer interagir com aquele ponto. Ou pegar objetos, aumentar de tamanho, jogar para um lado, jogar para o outro, né? Consertar alguma coisa, colocar no lugar correto. Que bacana e divertido aprender usando games, né? Aprender, viu? Parabéns à empresa pela iniciativa. Tem emprego em supermercado. São vagas para operador de caixa em Vitória, açougueiro em Vila Velha e padeiro na Serra. Os profissionais vão trabalhar no Carone. Gostou, né? Então mande o seu currículo para oportunidades@carone.com.br. Agora, vamos falar de um assunto que afeta milhares de brasileiros, o colesterol ruim. É uma das maiores causas de problemas no coração e mata por ano 350 mil pessoas só aqui no país. Já imaginou? Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, um alerta. Quem tem doenças cardíacas ou já teve AVC deve ficar ainda mais atento. Para os demais, a dica de sempre: boa alimentação e exercícios físicos são o melhor remédio. Esse professor faz parte do grupo de alto risco quando o assunto é colesterol. Ele já passou por cirurgias e mudou o estilo de vida, mas isso não foi o suficiente. Recentemente, eu entupi novamente as artérias e a médica, doutora Patrícia, ela falou que eu tenho que fazer uso de uma medicação que é muito cara, que vai reduzir esse colesterol para baixo de 50. Então, é uma medicação que não tem no estado, a gente tem que trazer de São Paulo. O caso dele é mais grave e a taxa precisa ser abaixo de 50, de acordo com a nova recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, ele precisa de um medicamento muito caro, que reduz o colesterol ruim do sangue. O LDL colesterol é um dos principais fatores de risco para a aterosclerose e, consequentemente, a doença cardiovascular. Dentro da doença cardiovascular, nós temos o infarto agudo do miocárdio, nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico e nós temos a arteriopatia periférica, levando à claudicação intermitente. Para tomar o remédio pela primeira vez, o professor teve a ajuda dos amigos. É uma medicação que a maioria da população não tem acesso. Então tem que ou o Estado fornecer essa medicação, que eu dei entrada inclusive para conseguir essa medicação, mas o processo ainda está em andamento, eu ainda não tenho a resposta. E o que eu fiz é comprar com as minhas reservas, junto com o que o pessoal me ajudou, para poder usar inicialmente. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol e quem está com essa taxa elevada deve tomar alguns cuidados para evitar doenças graves. Fazer exercícios físicos e dieta já pode ser um bom começo. Quem tem a taxa de colesterol moderada ou até baixa deve procurar um médico e seguir as recomendações. Primeiro, a conscientização da população geral de que o colesterol é importantíssimo para a formação de placa de gordura e, consequentemente, causar eventos cardiovasculares. Ou seja, a gente tem que tratar o colesterol. Se for uma elevação leve em pacientes de baixo risco, a gente faz dieta e atividade física. Se for paciente com risco moderado, dieta mais atividade física, não atingindo a meta do colesterol, associamos estatina em baixa dose. O que a gente vê habitualmente no consultório? Os pacientes se preocupam muito com a hipertensão. Eu tenho que ter a pressão baixa, mas não se preocupam com o nível do colesterol. E o colesterol, ele é tão importante quanto a pressão arterial no controle dos fatores de risco. Pois é, o Clóvis, que vimos na reportagem, entrou na justiça para ter acesso à medicação. Esse é o caminho para quem precisa e não pode pagar por um remédio tão caro.
Operação de combate à fraude milionária no setor da agricultura. No setor da cafeicultura. Da cafeicultura, Isso. desculpe. Empresas capixabas deixaram de pagar cerca de 60 milhões de reais em impostos. A operação comandada pelo Ministério Público Estadual investiga a atuação indevida de empresas que tentam sonegar impostos no Espírito Santo. São empresas do setor cafeeiro que, por meio da utilização de títulos de precatório sem liquidez e de empresas laranjas, deixaram de pagar ao Estado mais de 60 milhões de reais. Nós começamos a trabalhar com autos de infrações que já estavam lavrados quando da deflagração da Operação Café Frio. Esses autos apontavam uma quantia aproximada de 60 milhões. Mas no transcorrer das investigações, já identificamos outras fraudes e outras sonegações que podem alcançar, que já ultrapassam 260 milhões. A operação foi realizada na Grande Vitória e nos municípios de Linhares, Colatina, São Roque do Canaã, Rio Bananal e Marilândia. Cerca de 27 mandados de busca e apreensão foram realizados. Documentos e computadores foram recolhidos. 5 mandados de prisão preventiva também foram cumpridos. Foram presos os sócios das empresas envolvidas no esquema. Empresas de consultorias tributárias, elas adquiriam de servidores públicos os precatórios. Precatórios que estavam com a exigibilidade, a liquidez suspensa por decisão judicial. Ou seja, são os famosos títulos podres, que não servem para pagar dívidas. Pegavam esses precatórios e inseriam esses elementos inexatos, esses elementos sem liquidez, na escrituração fiscal online da empresa. E isso, eles evitavam de pagar quantias significativas de imposto. Também existe a criação e a utilização de empresas laranjas, empresas principalmente da Bahia que nós detectamos. Eles vendiam o café do estado do Espírito Santo para outros estados, mas utilizavam-se de notas fiscais de empresas situadas em outros estados para cobertar essa operação e deixar de pagar o tributo devido ao estado do Espírito Santo. Há quanto tempo eles faziam isso, hein? O prejuízo total aos cofres públicos ainda está sendo levantado pelas instituições. A Secretaria da Fazenda começou diligências nas empresas investigadas e vai fiscalizar outras que apresentarem indícios de sonegação fiscal semelhantes. Está começando mais um Espelho Meu e hoje eu vou fazer um pedido de uma amiga do TN. A Miriam Azevedo me mandou mensagem pedindo para eu reproduzir essa maquiagem. Tem um olho esfumadinho com lilás e uma boca super marcante. Bom, então vamos começar porque está bem legal. Eu vou começar passando bastante lápis de olho. Também levanto um pouquinho e passo aqui na parte de cima. Agora eu vou aplicar um corretivo, levando bem rente também a sobrancelha. Ele também vai funcionar como um primer. Vou pegar uma sombra lilás e vou marcar o côncavo. Começa do cantinho externo e agora sim eu trago pra dentro. Agora eu aplico mais um pouquinho do corretivo, dou uma espalhada com o pincel. Agora eu pego uma sombra rosinha quase sem brilho e aplico nessa parte que eu coloquei o corretivo. Repara que o canto externo ele continua com a sombra mais escura. Para finalizar eu pego uma sombra roxa quase pro tom do marrom assim. E eu vou aplicar só nessa dobrinha aqui, ó. Nessa foto, o delineador, ele tá com um leve gatinho. E rímel, muito rímel. E a parte dos olhos está pronta. Agora, outra coisa que chama super atenção nessa maquiagem são os lábios, né? Esse batom maravilhoso. Uma dica, quando você for usar um batom escuro, aplica o lápis de boca para fazer o delineado.
Como eu só tenho o batom, não tenho lápis dessa cor, eu vou usar um pincelzinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do Espelho Meu de hoje. E você também pode participar me mandando mensagens nas redes sociais. No Instagram é Luísa H. Dyer e no Facebook é Dyer Luísa. Em alguém. Isso aí. A idade vai chegando e fica mais difícil eliminar aqueles quilos indesejáveis. Tô cheio, tá? Mas com uma alimentação certa, aliada à prática de exercícios, as gordurinhas podem ir embora. Ai, gente, tem que ter foco e disciplina. Tem. Não é fácil. A idade é cruel, o metabolismo fica muito mais lento. Mas o TN consultou uma nutricionista que deu uma super dica de dieta. A Daniela, por exemplo, com quase 41 anos, segue uma rotina firme de exercícios e alimentação balanceada para manter o corpo em dia. A vaidade sempre foi grande, algo que já vem de família. Mas a preocupação com o corpo foi se tornando cada vez maior nos últimos anos. Minha avó já era muito vaidosa, minha mãe também até hoje malha, então é uma coisa cultural mesmo. E tentando sempre se manter saudável, se manter bem, se olhar no espelho e achar que tá legal, tô buscando. Não parece, mas ela já tem 40 anos, quase 41. E é mãe de 2 meninas. Com os 38 eu comecei a ficar um pouco mais ativa, um pouco mais preocupada. Antigamente fazia uma academia 2, 3 vezes na semana, já achava satisfatório. Deixava de comer um dia, já estava bem para ir na praia outro dia. E depois realmente tudo muda. A idade vai chegar para todo mundo, não tem jeito, mas também não é motivo para ficar desesperado. É certo que ela traz alguma lentidão no metabolismo, mas também chega trazendo boas notícias. Aos 40 anos, a maioria das pessoas está com a vida já estabilizada e não se estressa tanto por qualquer coisa. E isso pode ajudar e muito a manter um visual e uma saúde melhores. Muitas vezes os filhos já estão crescidos, então não tem aquele compromisso de filho pequeno, às vezes de levar para um lugar, levar para o outro. Então o tempo é maior, então a gente consegue colocar na rotina dessa pessoa uma alimentação saudável de maneira muito mais fácil. Nessa fase da vida é preciso levar bem mais a sério aquela história que a gente aprende desde pequeno de colocar comida de verdade na mesa. A comida de verdade nada mais é do que comer aquilo que a natureza nos dá, aquilo que não vem em pacote. E a gente sabe a importância de se ter essa alimentação desde o início da vida. A Dani não segue uma dieta específica, vai testando o que encontra de interessante nas redes sociais e na mídia. O whey, queridinho dos músculos, é companheiro. Hoje em dia a mídia social ajuda muito, né? Então a gente vê as blogueiras, vê as pessoas que fazem uma alimentação legal, eu procuro copiar e ler um pouquinho e ficar sabendo o que acontece. A alimentação é algo importantíssimo, né? Eu acho que não existe academia sem alimentação. Tem que ser exercício mais alimentação. Uma boa dica é apostar em uma dieta anti-inflamatória. E aqui vai uma sugestão do que você pode começar a inserir no seu cardápio hoje mesmo. Então, vamos pensar no café da manhã. A gente poderia começar com um super suco verde. A gente pode usar o limão como fruta, usar a couve, a hortelã, que vão melhorar a detoxificação do organismo. Eu posso usar nesse suco uma chia, uma linhaça. Eu posso pensar também nesse café da manhã e incluir um pouco mais de proteína. Muitas vezes as pessoas esquecem das proteínas e as proteínas são essenciais para a manutenção dos músculos. Então eu poderia incluir ovos nesse café da manhã. No almoço, eu poderia incluir um prato que tenha metade de verduras e legumes. E aí não esquecer também do arroz ou da batata doce, do aipim como um bom carboidrato. E o feijão e a carne aí entram para complementar as proteínas. E no jantar, saladas mais completas, onde eu também uso proteínas como frango desfiado, salmão desfiado, ovos, uma omelete, uma quibe, um quibe, uma quiche, usar uma sopa. Então, pratos mais leves e deixar de aparecer muito pão,
muito biscoito, muita torrada, que às vezes num momento mais prático as pessoas pegam para ser uma refeição e acham que tá até melhor do que fazer uma refeição mesmo de salada, carne. Dicas super legais e fáceis de seguir, né? Tem que começar e se manter firme nos primeiros dias, que são os piores. Depois vai para o automático. Lembrando que a saúde deve estar em primeiro lugar, sempre. Está na cadeia mais um bandido que assaltava passageiros do Transcol na Grande Vitória. Em um dos assaltos, Patrick chegou a apertar o gatilho 2 vezes contra uma mulher que estava com uma criança no colo, mas a arma falhou. Veja aí. De boné e camisa listrada, Patrick Stanley Gomes, de 24 anos, circula pelo terminal de Campo Grande, em Cariacica. Segundo a polícia, ele e mais 2 menores se preparavam para assaltar mais um coletivo. O acusado estava com mandado de prisão em aberto e foi preso dentro de casa. De acordo com o delegado, Patrick é responsável por pelo menos outros 3 assaltos a coletivos em Cariacica. As investigações apontam que o criminoso e os comparsas sempre agiam da mesma forma, escolhiam as vítimas ainda dentro do terminal de ônibus e no coletivo agiam com violência. Em um dos casos, Patrick chegou a apertar o gatilho da arma 2 vezes, mas o revólver falhou. A vítima estava com uma criança no colo e ficou traumatizada. Após a vítima entregar os pertences, a vítima não reagiu. Mesmo assim, ele colocou a arma na cabeça da vítima, pressionou o gatilho em 2 oportunidades, a arma falhou e graças a Deus a vítima tá bem. Além do filho da criança que ele estava no colo, a vítima estava com outros 2 filhos pequenos e nos foi relatado que as crianças ficaram muito traumatizadas com a ação. Como não ficar, né? Quem tiver informação dos outros 2 menores que atuavam com Patrick no assalto ao ônibus deve ligar 181. Denunciem esses menores, tá? Eles vão piorar e muito. Agora vamos mudar de assunto, tá? O STJ arquivou o processo que apontava o governador Paulo Artung como coordenador de repasses de doações eleitorais e de Caixa 2 nos anos de 2010 e 2012 para o grupo político dele. O governador foi citado em delações de executivos da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que entendeu que Paulo Artung não poderia ser responsabilizado por valores não declarados em campanhas de aliados. Por falta de provas, a denúncia foi arquivada. Para o advogado do governador do Espírito Santo, Rodrigo Rabelo, é uma vitória. A vitória da verdade, vitória do restabelecimento da verdade, isso é que importa, né? Nós já prestamos todos os esclarecimentos à Justiça, a Justiça entendeu por acolher nossos argumentos, vida que segue, né? O Espírito Santo precisa ser administrado, o governador Paulo Artung se faz justiça com a biografia do governador Paulo Artung, que durante mais de 30 anos tem se dedicado à vida pública com honestidade, com honradez e com competência de gestão, né? O ex-presidente da Odebrecht, Benito Júnior, o BJ, acusou em delação premiada à Justiça Paulo Artung de ter coordenado o repasse de doações eleitorais e de Caixa 2 para o grupo político qual o governador capixaba pertencia entre os anos de 2010 e 2012. Não há corroboração, não há comprovação da existência dos episódios narrados na delação e também deixa claro que ainda que existisse, não há conduta criminosa, porque, volto a dizer, o governador sequer foi candidato às eleições de 2010 e 2012. O advogado afirmou que Paulo Artung recebeu a notícia em casa e estava confiante de que a denúncia não iria proceder. Não foi surpresa para nenhum de nós, nem para ele, nem para nós. Nós esperávamos que isso fosse acontecer, mais cedo ou mais tarde a verdade iria prevalecer. Olha, na decisão de arquivamento, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, destacou que, se surgirem novas provas, o caso pode voltar a ser apurado. Terça-feira, 8 de agosto, vamos juntos conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Pastor é assassinado em apartamento na Praia da Costa. Prova do MEC para conseguir diploma de graça vai ser em 13 cidades. Os bairros que devem voltar a ter supermercados abertos aos domingos.
Professor atira em amigo após foto pornográfica no WhatsApp. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, sarrada sertaneja. STJ arquiva sindicância contra Artung. E questões corrigidas de matemática para o Enem. A seguir tem novas vagas de emprego, são chances para porteiro, analista fiscal, auxiliar de limpeza. Tem ainda assistente de negócios, operador de equipamentos e muito mais. A gente volta já já, agora 12h35. Já de volta, e a gente viu agora há pouco a prisão de mais um criminoso que assaltava ônibus aqui na Grande Vitória. E a polícia também divulgou imagens de um arrastão que aconteceu na Serra. Nas imagens, os bandidos armados roubaram dinheiro e celulares dos passageiros. Olha os diabólicos aí. A todo momento, eles são ameaçados. Enquanto uns recolhem os objetos, outros ficam na porta dando cobertura. É tudo armado mesmo, tá? É organizado. O arrastão foi domingo no bairro Central Carapina. Quem estava dentro do ônibus ficou em pânico sob a mira de armas. Que desespero, né, Ingrid? Nossa, e como? Mais informações sobre os suspeitos, diz que denúncia. Por favor, se você tiver informações desses bandidos aí, 181, não precisa se identificar. Pois é. Caguete. Na verdade, a polícia divulgou as imagens. Nós mostramos essa reportagem ontem, inclusive, ouvindo quem estava dentro do coletivo e passou todo esse sufoco, né? Um desespero. Bom, agora vagas de emprego para assistente de negócios, analista fiscal, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, porteiro e operador de equipamentos. Cadastro no site psicostore.com.br. Story, tá? É Store, mas escreve Story, tá legal? Muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui na TV Tribuna, no SBT, no Tribuna Notícias, primeira edição, meio-dia em ponto. Amanhã nós temos... Amanhã tem sorteio, tem presente para você. Ficar ligadinho para ganhar uma Smart TV. Isso aí. Impecável, com acesso à internet, ficar ainda mais sintonizado aqui no TN. É isso aí, dia 25 de outubro, tudo digitalizado, tudo digital. 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera no Tribuna Notícias, segunda edição, nosso Lorde. Vem aí uma princesa, que é a Débora Moraes, com o Ronda Geral. Fiquem em paz, tchau e até amanhã. Vai, princesa. Beijo pra você. Tchau, tchau.